Júlio, tá ouvindo? Júlio, está ouvindo? Tô sim, professora. Esperar só a escola conectar e a gente começa, tá? Eu tô na escola, professora. Ah, você tá na escola? Tô, que o slide tá muito ruim, eu vou assistir por aqui. Eu tenho internet. Tá. A Juliana tá conectando aí? Ah, não, ela ainda nem chegou na sala. Tá bom, então. Vou aguardar ela chegar pra gente começar, tá? Tá. Pessoal, vou aguardar só mais um pouquinho, ver se a escola conecta pra gente iniciar, tá? Ela já tá entrando, professora. Tá bom, então. Vou fazer o compartilhamento de tela aqui, então, com vocês.
Eita, será que vai dar para... Deixa eu mudar a cor disso aqui. Enquanto a Juliana conecta aí, eu só estou mudando a cor aqui dos slides que estão coloridos para vocês visualizarem melhor. Acho que dá para ver. Esse aqui é azul. Vou trocar a cor. Assim. Júlio, deu certo? Conectou? Ela tá tentando entrar no link, mas a internet da escola não tá ruim. Tá ruim, vixe. Ui. Não tô conseguindo mudar, alterar a letra desse, não. Deixa eu ver esse. Aqui dá. Meninos, só mais um pouquinho. Eu vou começando, então. Júlia, a internet aí até agora não conectou?
Luiz, tá riscando minha tela, Luiz. Não fecha não. Carregou para todo mundo? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Júlia, aí na escola, a Juliana não conseguiu conectar ainda, não? Ainda não, professora. A internet está muito ruim. Então, eu vou começar aqui. Assim que ela conectar, eu volto para o pessoal que está aí, tá? Mas, de qualquer forma, Tá, eu mas vou... só pode começar aí que Oi, Júlia? ninguém aqui. Só pode começar aí que ninguém aqui presta atenção na aula normalmente. Eu percebo. Então, a gente vai começar com introdução, tá? A função logarítmica. É o inverso da função exponencial que a gente estava estudando desde o início do mês. Então, como que surgiu, né? O logarítmico e as grandes navegações. Surgiu lá desde a expansão comercial com as grandes navegações, tá? Na história da humanidade. Então, a necessidade que tiveram de aprimorar as técnicas de navegação exigiram métodos práticos e rápidos para facilitar os cálculos, tá? Como na astronomia, acúmulo de riqueza, juros gerados por viagens marítimas. Então, nessa época que o escocês John Napier e o suíço George Burke, eles desenvolveram, tá? O método, os métodos com os mesmos fundamentos básicos. Que é o que nós temos de logarítmico hoje. Então, foram só diferenciados pelo uso de valores numéricos e da terminologia na época. Napier, então, ele estudou há 20 anos e antecipou a Burge em 1614, quando ele publicou o primeiro tratado sobre o logaritmo. Vocês podem ver que é uma coisa que é uma coisa que não é utilizada de agora e é muito utilizada em diversas áreas. Então, o que é um logarítmico, né? A gente tem uma função exponencial, y igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. Então, a gente viu isso aqui, ó, que a nossa base tem que ser maior que zero e diferente de 1 para que seja uma função exponencial. A inversa da exponencial é que nós chamamos de logarítmica. E ela indica, ó, y de log de x na base A. É assim que a gente lê, tá? Log de x na base A. Então, olha só, o Diego vai conversar com a gente no decorrer de toda a aula. Sou o Diego e vou mostrar alguns exemplos de funções logarítmicas. Função de x, que é igual a log de x na base 5. Função de x, que é igual a log de m na base 3. Olha só, a diferença, pessoal, a diferença está aqui, ó. A base, ela vem bem aqui embaixo no logaritmo, que a gente vai ver como calcular isso aqui, tá? Então, ó, y é igual a log de 7. Log de e é igual a 1,44 mais 1,5n. Então, a função ela é definida pela lei de formação de log de x na base A, com A diferente de 1 e A maior que zero também. É denominada função logarítmica de base A e na definição decorre, por exemplo, a função f de x é log de x na base 3 é considerada uma função logarítmica, porque a base A é maior que 1, é diferente de 1 e maior que 0. Como que a gente sabe? A nossa base vem aqui embaixo, ó.
Tá vendo? Log de x na base 3. Já a função f de x igual a log de x na base 1 não é considerada uma função logarítmica, pois a base a é igual a 1 e, por definição, precisaríamos ter a diferente de 1. Então, a função f de x igual a log de x na base menos 5 também não é considerada uma função logarítmica, pois a base a é igual a menos 5, por definição, teríamos que ter a maior que 0. Vocês estão conseguindo acompanhar? Aí? É claro que hoje é a primeira aula, então assusta um pouco, mas não é nada incomum ou fora do comum, tá? Dá para vocês entenderem um pouquinho. Vamos ver um exemplo. Veja os exercícios que envolvem funções logarítmicas. Sendo f de x log de x na base 3, determine f de 81. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Como que a gente vai fazer para responder essa equação? Existe logarítmicos, que é equação logarítmicas, a gente vai ver. E função logarítmica é aquela que a gente resolve as equações e vai montar gráfico, tá? Por isso que não existe função logarítmica de base a menor que 1 e igual a 0. Igual função exponencial. Não existe função exponencial de base a igual a 1 e nem menor que 0, tá? Então, olha só. Sendo f de x igual a log de x na base 3, determina 81. O que nós vamos fazer? Aonde for x, vamos substituir por quem? Por 81, tá? Só aguardar, parece que a Juliana está conseguindo conexão. Estão ouvindo, pessoal da escola? Não. Não? Era só um segundo. Estão ouvindo, pessoal? Está ouvindo? Então, olha só. Como a gente estava falando, como que a gente faz para resolver isso daqui? Aonde for x, vamos substituir por... Não. Não está ouvindo nada aí, Júlio, pessoal da escola? Mas carregou? Nada. O menino foi lá chamar. Carregou, né? Tá vendo tudo, mas o áudio. Não está funcionando. Deve ser a caixa de som, né? Tá usando caixa de som? Tá ouvindo, beleza? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo aí, Sidney? Beleza. Ah, então tá bom. A hora que eu puder continuar, você me fala, tá? Pode continuar. Pessoal que estava na escola, agora que vocês conectaram, a gente não viu tanta coisa diferente, não. A gente está estudando agora a função logarítmica, tá? Então, o que a gente viu
Para ser função logarítmica, nós temos que ter a nossa base diferente de 1 e maior que 0, tá? Igual função exponencial. A diferença é que função logarítmica é o inverso da função exponencial, tá? Então, agora a gente vai para o cálculo, como calcular uma função logarítmica. Então, o exercício aqui, o exemplo que está falando para a gente calcular f de x é igual log de x na base 3, determine f de 81. Então, onde for x, a gente vai substituir por quem? Por 81, tá? Então, vai ficar assim, f de 81 é igual a log de 81 na base 3. Como que a gente vai fazer para calcular isso? A gente vai calcular assim, ó. Log de 81 na base 3, a gente vai colocar, ó, 3 elevado a k, ou 3 elevado a x, tem problema, igual a 81. Então, aqui fica fácil, ó. 3 elevado a expoente k igual a 81, o que a gente vai fazer com esse 81? 3 elevado a k é igual, vou decompor esse 81. Decompor esse 81, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 81 por 3, tá? Por um número primo, até que eu deixe as minhas bases iguais, tá? Então, ó, decompondo 81 por 3, nós vamos ter 3 elevado à quarta potência. As minhas bases são iguais, não são? Então, agora, quando eu tenho igualdade de bases iguais, a gente pode cancelar essa base e calcular os expoentes. E aí, k fica igual a 4. Então, a gente pode dizer que logarítmico de 81 na base 3 é igual a 4. Então, f de 81 é igual a 4. Pessoal que está acompanhando, vocês conseguiram entender isso aqui? Quer que repete? Sim. Entendeu? Júlio, Daniel, Micaele? Gislaine respondeu aqui. Se quiser, a gente repete. Então, ó, como que pode ficar isso aqui? Eu sei que logarítmico é o inverso da função exponencial, certo? Como ele é o inverso da função exponencial, o que a gente faz? A gente vai fazer a seguinte resolução, ó. A gente vai calcular do seguinte modo. Ó, f de 81 a gente substitui aonde está o x, tá? A minha base da função logarítmica, alguém disse alguma coisa? Não? Parece que eu ouvi algo. A minha base da função logarítmica ela é 3, tá? Então, aqui que eu vou fazer? Aqui que está a minha resolução. Vou substituir, vai ficar log f de 81 igual a log de 81 na base 3, a base vem aqui embaixo. Então, log de 81 na base 3 é 3 elevado a um expoente que eu não conheço. Pode ser x, pode ser, aqui está k, né? Então, isso não vai alterar. 3 elevado a y, eu não conheço esse expoente. Eu tenho que procurar o resultado. Então, vou ter 3 elevado a k igual a 81. 3 elevado a k igual a 81. Aí, o que eu tenho que fazer para resolver isso? Colocar o 81 na mesma base que eu tenho antes da igualdade, que é 3. Então, eu vou decompor 81 por 3. Vai ficar 3 elevado à quarta. Igualdade de bases iguais, a gente faz igual em função exponencial, que aqui já é função exponencial. A gente corta as bases iguais e calcula os expoentes. Então, vou ter k igual a 4. Então, o log de 81 na base 3 é igual a 4. E f de 81 é igual a 4 nessa função, tá? Então, só repetindo para não ficar dúvida nenhuma. Outro exemplo. Vejamos alguns exercícios envolvendo funções logarítmicas, né? Sendo f de x igual a 2 log de x ao quadrado na base 4, determine f de 6. A mesma coisa, eu vou substituir o x pelo valor que o exercício me deu, que é 6. Então, eu vou ter f de 6 é igual a 2
vezes log de 6 ao quadrado na base 6. Então, pela propriedade de logaritmo, nós vamos ter 2 vezes log de 6 ao quadrado na base 6. Vejam bem, f de 6, o que a gente pode colocar? Esse expoente aqui que está ao quadrado em evidência, porque a nossa base com o nosso logaritmando, que é o 6 ao quadrado, é igual. Quando a sua base logarítmica com o seu logaritmando são igual nesse caso, o logarítmico pode ser cancelado, tá? E aí te sobra só o expoente e você coloca ele em evidência. E você vai fazer da seguinte forma. 2, f de 6 é igual a 2 vezes 2. Nesse caso, como a sua base logarítmica é 6, e aqui, ó, o logaritmando é 6, isso pode ser cancelado, tá? Então, ó, cancelo isso aqui. Se eu cancelar a base 6 do logaritmo e o 6 do logaritmando, o log está cancelado. Então, eu corto aqui eles aqui e vai ficar só 2 vezes 2. Então, f de 6 é igual a 4, tá? É uma propriedade logarítmica. É claro que hoje é aula introdutória, nós vamos ver essas propriedades depois, igual a gente viu em função, tá? A aplicabilidade da teoria dos logaritmos e suas características em outras áreas do conhecimento visa agilizar cálculos, bem como ampliar conhecimento em assuntos específicos. E agora a gente vai ver algumas dessas conexões com logaritmos em outras áreas de estudo, tá? Então, ó, logaritmos e os terremotos. A escala Richter, né, é logarítmica e é usada desde 1935. Por meio dessa escala, é possível calcular a magnitude, quantidade de energia liberada, a epicentro, que é a origem do terremoto, amplitude do terremoto. Então, é possível quantificar a energia em joules, que é liberada pelo movimento tectônico. A energia liberada nesse movimento é representada pela letra E e a magnitude em grau Richter é representada por M. Então, a equação que se relaciona a essas duas grandezas é dada pela equação logarítmica, que é o log de E igual 1,44 mais 1,5M, tá? Outra aplicabilidade é o logarítmicos na química, para calcular radioatividade. Então, os químicos, eles determinam o tempo de desintegração de uma substância radioativa utilizando a fórmula de logaritmo também, que é a radioatividade, que é a massa da substância, vezes 2,71 elevado a menos R vezes T, tá? Então, a taxa R é a taxa de redução de radioatividade, T é o tempo por anos. E aí a gente calcula o tempo gasto para 300 gramas de determinada substância. Se reduzir a 200 gramas, a taxa é de 7% ao ano, tá? Então, essas equações aí, elas são resolvidas também com auxílio de função logarítmica. E logarítmicos na medicina também é utilizado, muito utilizado, por sinal. Essa cor aqui tá dando para vocês ver bem, ou vocês querem que altera para o preto? Então, aqui, pessoal, quando o paciente ele ingere um medicamento ou uma droga que entra na corrente sanguínea dele, e essa droga passa pelo fígado ou pelo rins, ela é metabolizada e eliminada uma taxa que é proporcional à quantidade presente no corpo. Então, suponha, por exemplo, que uma superdose de um medicamento, que o princípio ativo é de 500 miligramas, a quantidade que desse princípio ativo continua presente no organismo por tempo, em horas, né? Após a ingestão é dada por essa fórmula aqui. A quantidade que ele utilizou por tempo de horas é 500 vezes 0,6 elevado a t. Então, a gente vai usar a função logarítmica de
log de 3, que é igual a 1,1, log de 5 igual a 1,6 e por aí vai. E é possível obter o tempo necessário da quantidade da droga que vai ficar presente no corpo desse paciente, tá? Por uma menor que seja 100 miligramas. Então, a função logarítmica também é utilizada na matemática financeira, e aqui a gente tem um exemplo, ó. Um capital é aplicado uma taxa anual de 8% com juros capitalizados anualmente. Considerando que não foram feitas novas aplicações ou retiradas, em quantos anos o capital acumulado será o dobro do capital inicial? Considere, tá, que M, que é o montante, é igual ao capital vezes 1 mais I elevado, que é o juro, tá? Então, aqui M é o montante, C é o capital e o I é o juro, elevado a T, que é o tempo. Em que M é o montante, C é o capital e a taxa de juros T é o tempo. Use log de 2 igual a 0,331, log de 0,8 igual a 0,033. Então, aqui a gente tem a fórmula, tá? E aí, como é de 8%, a gente vai usar o log de 1,08. Então, ó, capital é igual a 1 vezes T elevado, 1 mais I elevado a T igual ao montante. O capital vai ser vezes 1 mais I elevado a T igual a 2C, tá? E aí, ó, aqui antes da igualdade a gente tem um capital, depois da igualdade a gente tem outro, tá? Então, o que que a gente faz? Pode cancelar os dois, porque esse aqui, ó, passa para cá subtraindo. Então, vai ficar 1 mais I elevado a T igual a 2. Agora, a taxa de juros a gente pode substituir pelo que o exercício nos deu. O exercício nos deu que é 0,0... o juro é de 8%. Então, a gente substituindo esse juro por de 8%, isso aqui é dividido 8 dividido por 100, tá, gente? Em matemática financeira, probabilidade, a gente divide o juro por 100, tá? Sempre. Então, a gente vai ter 0,08, tá? Elevado a t, igual a 2. E aí, o que que a gente faz? 0,08, 1 é igual. 0,08 elevado a t igual a 2. O que que a gente faz agora? A gente pode substituir, ó. 0,08, que é o juro que eles deu, por 1,08. Elevado a t igual a 2. Agora, vamos à resolução. Tudo isso aqui foi só para montar, tá? A parte de juro, montante, capital. Agora, a gente vai para o cálculo. Log de 1,08 elevado a t igual a log de 2. Então, a gente pode colocar em evidência o nosso t e resolver a função logarítmica de 1,08 igual a log de 2. Aqui, ó, vamos fazer, ó, o log desce dividindo. T é igual log de 2 dividido por log de 1,08, beleza? Log de 2, o exercício diz que é o montante, que é 0,301. E o log de 1,08 é 0,033. Então, ó, vou substituir a função logarítmica pelo valor que o exercício deu, tá? Ah, outra coisa, formulazinha que eu não falei para vocês. Por que que depois da igualdade é 2C? Porque montante é igual 2 vezes o capital, tá? Aqui, como é montante, fórmula de montante é 2 vezes o capital. Então, por isso a gente substituiu o montante por 2C, viu? Depois da igualdade. Então, ó, 0,301 dividido por 0,033 é 9,121, que é, então, a letra B, entre 9 e 10 anos. Entenderam, pessoal?
Entendi. Probabilidade, vocês não viram assim ainda, né? Como calcular a probabilidade, mas depois eu vou separar uma aula para a gente trabalhar com probabilidade estatística, tá? Juro acumulado, montante, que aí vocês não ficam na dúvida, tá? Pessoal, os demais, compreenderam? Acho que o pessoal da escola foram lanchar. Micaele e Lohane, entendeu, Micaele? Entendi sim, professora. Deixa eu ver se dá tempo de mais uma. Acho que dá, eu vou fazer a chamada com vocês, tá? Que estão online. Ó, o gráfico da função logarítmica e suas características. A figura representa o gráfico de uma função logarítmica. Se observarmos bem, veremos que sobre o eixo x há 3 regiões ou intervalos. Aqui, ó. Eixo x tem 3 regiões ou intervalos, tá? Varia entre 1, 2 e 4. Aqui é que a gente tem log de 4 na base 2 e aqui a gente tem y igual a log de x na base 2. No intervalo menos infinito a zero, então, menos infinito seria o que está de cá, menos infinito a zero. Não está definido, então não existe logaritmo de números reais negativos, por isso que não tem definição. No intervalo de 0 a 1, o valor da função logarítmica é negativa, tá? E no intervalo de 1 a mais infinito, a função ela é positiva. A gente vai entender isso aqui melhor também. Como fazer, tá? Então, falta um minutinho para a nossa aula acabar. A gente vai ficar por aqui e eu vou fazer a chamada. Pessoal que está na escola, eu pego depois com a Juliana. Daniel, você está ouvindo, Daniel? Sim. Só um minuto. Daniel. Micaele. Presente. Gislaine. Presente. Meninos, então hoje a gente vai até aqui, tá? Próxima aula a gente continua.